Então, bom dia, turma. Nós vamos dar início aí ao capítulo 2, né, que fala das leis de Ohm. Oi, Leida. Bom dia. Fala das leis de Ohm, né, primeira e segunda, e a questão da potência também. Então, turma, na eletrodinâmica, tudo é baseado nas leis de Ohm. Na primeira lei de Ohm, basicamente. Dela, a gente consegue mais formulações de potência, as grandezas fundamentais da eletrodinâmica foram relacionadas na lei de Ohm. Então, é fundamental ter o domínio, ter o conhecimento e saber aplicar corretamente os conceitos da lei de Ohm. Tá? A lei de Ohm é baseada em resistores. Né? Resistores. O que é um resistor? Resistor é um dispositivo, né, físico, utilizado em circuitos eletrônicos, no chuveiro, em tudo quanto é equipamento eletrônico, nós temos resistores inseridos neles. O símbolo pode vir desse jeito aqui, ou dessas duas maneiras aqui, fazendo o sobe e desce aqui, parece um dente de serra, ou quadradinho. A sua representação real, você comprar um resistor na loja, um resistor simples, ele é dessa maneira aqui, ó, na figura 2. Tá? Com a relação do... Sabendo o que é resistor. Ó, a gente já viu, resistor, o próprio nome diz, é algo que resiste, algo que impede, algo que limita a passagem da corrente elétrica. Não sei se vocês lembram na aula passada, nós vimos a grandeza corrente, que é o I que é corrente, dada em amperes. Nós vimos a tensão V ou U, que é a tensão em volts. Então, o resistor ele vai apresentar para a gente a relação entre tensão e corrente. A tensão ou diferença de potencial, aí prestem atenção para vocês entenderem fisicamente o que é. A tensão ou diferença de potencial é o agente físico que faz com que o fluxo de elétrons aconteça. Vamos dizer, ela é que empurra os elétrons num condutor, num resistor, num circuito eletrônico, certo? A tensão ou diferença de potencial, os volts, resumindo. E eles é que vão empurrar os elétronzinhos no condutor, né? Aí a gente viu que os elétronzinhos, o fluxo desses elétronzinhos em um condutor forma para a gente a corrente elétrica A, né, em amperes, em função de uma tensão que vai fazer com que eles se movimentem. Só que, pessoal, não existe nenhum condutor, né, perfeito, sem nenhum tipo de resistência. Então, a resistência de um elemento é a relação da tensão, que é quem empurra os elétrons, pelo fluxo de elétrons. Daí vem a relação. Resistência é a tensão dividido pela corrente. Certo? Aí, deixa eu mostrar para vocês. Aí nós tiramos a primeira lei de Ohm. Primeira lei de Ohm. Porque Bom dia, Hugo. Bom dia. Desculpa o atraso. Não, tranquilo. Primeira lei de Ohm. Primeira lei de Ohm, por quê? Foi uma homenagem a George Simon Ohm. A resistência R, a sua unidade é o Ohm. É o Ohm. O seu símbolo é essa ferradurazinha aqui, certo? Então, George Simon Ohm, ele conseguiu relacionar essas três grandezas, né? A resistência é a relação da tensão pela corrente. E assim surgiu a primeira lei de Ohm, que diz que
A tensão, então, é o produto da resistência pela corrente em volts. A resistência, que nem a gente viu aqui, que é a tensão dividido pela corrente, ela é dada em ohms. Posso calcular a corrente também. Corrente é a tensão dividido pela resistência, dada em amperes. Aí, para facilitar a vida de vocês, a gente pode montar o triângulo de Ohm. A gente faz assim, ó. Esse aqui é um triângulo. A gente coloca o V aqui, o R e o I. Então, olha só como funciona. Você monta o triângulo. Se eu quero saber o V, olha só, R e I na horizontal. Então, é multiplicação. V igual a R vezes I. Certo? Se eu quero saber o I, é o V dividido por R. Se eu quero saber o R, é o V dividido por I. Deu para entender o triângulo de Ohm aqui, da primeira lei de Ohm? Sim. Então, isso aqui é algo que precisa estar guardado, né? Porque dele, olha só, tá vendo um monte de fórmula aqui, ó? As 3 fórmulas. Ah, nossa, vou ter que ficar decorando tudo? Não precisa, você monta o triângulo ali, né? E sabe aplicar. O que precisa ficar claro na cabeça de vocês é que corrente, fluxo ordenado de elétrons, o I é a corrente e a sua unidade é o ampere. O V é a tensão, V ou U, né? É a tensão que é dada em volts. E R é a resistência que é dada em ohms. Ficou claro isso? Anotaram? Anotem isso aí. Vamos detalhar um pouco mais aqui. O A, deixa eu fazer aqui, ó. O A é de ampere, lembra? Ampere, a unidade de corrente. O V é o volt, unidade de tensão. E esse símbolo aqui, ó, é o ohm, unidade de resistência. Certo? Importante isso tá muito bem definido na cabeça de vocês, não é? Para não misturar as grandezas, não é? E a primeira coisa, uma metodologia de solução de problema é já pegar a grandeza que está sendo informada lá, anotar o que ela é, né? Baseado muito na sua unidade. Se você tem um conhecimento amplo e bem consolidado das unidades, isso aí na hora de resolver os problemas já ajuda muito, né? Ô, Hugo, Oi? Então, tudo isso se baseou numa condição, né? Resistores ômicos e não ômicos. A questão do resistor ômico é aquele que não vai variar o seu valor. Ou seja, ele tem um valor constante o tempo todo. Por isso, daquela relação que você me falou. V1 por I1, V2 I2, V3 I3. Sempre vai dar o mesmo valor, porque é um resistor ômico. Certo? É um resistor de resistência constante. Existem resistores, os não ômicos, que nós vamos ver aqui no gráfico, que vão alterar a sua resistência de acordo com a alteração da tensão. Vejam só. Está aqui. O resistor ômico é aquele que tem seu valor constante. Então, à medida que a tensão vai aumentando, a corrente aumenta também e a resistência se mantém constante. Dele, né, vem o embasamento para a gente formular a primeira lei de Ohm. Eles obedecem à primeira lei de Ohm. Então, no geral, nós vamos trabalhar aqui único e exclusivamente com resistores ômicos nos nossos exercícios. Resistores que não vão ter sua resistência alterada em função de variações de tensão e ou corrente, tá?
Porque olha aqui, os resistores não ômicos. Para cada valor de tensão e corrente, nós teremos um valor de resistência, tá vendo? Não é uma reta. Aqui, esse aqui está essa curva aqui, ó, tá vendo? Então, ela poderia ser diferente, mas da mesma forma, com valores de resistência se alterando. É isso que tá querendo dizer na apostila, entendeu? Aí, vamos entrar numa questão muito interessante. Nós vimos... Oi, pode falar. No caso, eu entendi. E quando a gente for trabalhar com os não ômicos, é óbvio que vai ser uma fórmula completamente diferente, mas se eles forem perguntar, no caso eles vão especificar um ponto no gráfico e aí a gente vai ter que fazer a conta baseada nesse ponto específico? Perfeito, é isso mesmo. A questão dos resistores não ômicos, nós vamos trabalhar aqui mais a questão, né, gráfica barra conceitual, ou uma situação muito pontual, igual Entendi. você falou. Pega no gráfico lá, o gráfico oscilando, eu te dou 2 pontos e pergunto qual é a resistência nessa situação, certo? Entendi. Não mais que isso. Certo. O importante que vocês precisam saber é que existe essa diferença. O resistor ômico é aquele valor constante o tempo todo, e o não ômico é aquele que vai ter a resistência alterando de acordo com a variação, né, da tensão e da corrente, certo? Tá bom, obrigadão, Hugo. Beleza. Aí, não sei se vocês se recordam, mas na aula anterior eu comentei alguma coisa de potência, né? É o PVI, ou PUI, né? Potência, pessoal, é a relação direta de tensão pela corrente, né? Nós vimos isso, né? Sua unidade é o watt. Cadê o Matheus? Oi? O microfone estava aberto. Beleza, Tá, foi mal, Hugo. beleza. Aí eu vou voltar aqui, ó, que aí vamos... Nós vimos, né, na aula anterior que potência é o produto da tensão pela corrente. Isso aqui dado em watt, tá? Só lembrando aqui, isso aqui é o nosso querido watt. Aí vamos lá. Olha só. Nós sabemos que tensão é o produto da resistência vezes é o V que ri. Isso aqui em volts. Então eu vou pegar esse V e substituir aqui, certo? Ó, no lugar do V da potência, eu vou colocar R vezes I. Então nós teremos o quê? Potência é R vezes I vezes I. Ou seja, potência também pode ser calculado por resistência vezes a corrente ao quadrado. Também, obviamente, dado em watt. Também vimos que corrente é a relação da tensão pela resistência. Então, no lugar do I, isso aqui dado em amperes. Então, no lugar do I, desse I aqui da potência, eu vou escrever V por E. Então, vamos lá. Ó. Essa aqui é uma formulação. Essa aqui outra. Vamos fazer a mesma coisa. Potência, V. No lugar do I, eu vou fazer V vezes R. V por R. Então, potência é V ao quadrado por R. Também em watt. Então, pessoal, nós temos 3 formas de calcular potência baseado nos parâmetros fundamentais da eletrodinâmica da tensão, corrente e resistência, né? Aí, tenho certeza que vocês estão aí na mente. Nossa, professor, mas qual que eu vou usar? Qual que serve? Olha só, guardem isso. Todas calculam a mesma coisa, né? Que é potência, né? Qual que eu vou utilizar?
vou utilizar aquela que me fornecer os parâmetros que eu tiver. Se eu tiver tensão e corrente, uso essa daqui. Se eu tiver resistência e corrente, uso essa daqui. Se eu tiver tensão e resistência, uso essa daqui. Qual você vai utilizar? Não importa. Importa utilizar de maneira correta em função dos parâmetros que você tem. Por isso que eu volto a reforçar, pessoal, a necessidade de estar muito bem definido na cabeça de vocês o que é a grandeza corrente, o que é a grandeza resistência, o que é a grandeza tensão. Percebam que estamos sempre rodeados deles aqui, desses conceitos, né, desses conteúdos, certo? R, esse R aqui, ó, é de resistência. Tá? P, potência, R, resistência, I, corrente, V, tensão. P, potência em watt, V, tensão, volt, I, corrente, ampere, R, resistência, ohm. Então, isso aqui é fundamental para vocês terem uma caminhada tranquilo na eletrodinâmica. Tem uma pergunta aqui, Hugo, onde entra aquela forma do módulo da carga por tempo? Marcos, vai depender do exercício, cara. Se o exercício se ele não te der a corrente, ele te dá lá essa fórmula aqui, né? Corrente é carga no tempo. Isso aqui é ampere. Você vai ter que analisar. Se o cara te der a carga e o tempo, você já tem que ficar atento que você tem a corrente. Você tendo a corrente, você calcula a potência, você calcula a tensão. Então, estão vendo que uma coisa já vai puxando a outra. Nós temos a definição formal de corrente, né, que é carga fluindo no tempo. Então, a corrente pode vir explícita para vocês no exercício. Ah, corrente de 5 amperes. Beleza. A corrente foi dada em função de uma movimentação de 30 coulombs de carga em 10 segundos. 30 por 10 vai dar uma corrente de 3 amperes. Então, depende da situação. Tá? Principalmente... Hugo, Oi. a questão você falou, igual você estava explicando para o Marcos, a corrente tempo, carga por tempo, isso? Isso, é a quantidade de Então, carga pelo tempo. pelo tempo. Mas a corrente também é a tensão sobre a resistência, não é? Então Sim. a carga e o tempo vai ser igual a tensão e a carga e a resistência. Como é que é? Você quer A fazer isso tensão e aqui, a ó. resistência vai ser igual a carga e o tempo? Sim, ó. Vai ser a mesma coisa? Q por T é igual a V por R. Sem problema. Ah, entendi. Se você tiver esses Entendi. parâmetros aqui, né, vamos dizer, seja feliz, né? Vamos embora. Tá vendo? Sim, Você pode sim. fazer isso. Foi legal você ter observado isso. Mas entenderam? Entendi. Não tem problema, tá? Entendi. Obrigado. O que Desculpa precisa... interromper. Não, tem que interromper mesmo. O que precisa estar claro na cabecinha de vocês são as grandezas. Eu bato muito em cima disso. Né? O aluno que sabe o que é cada grandeza na física, ele larga na frente, porque ele tem noção, ele sabe o caminho. Se ele vai conseguir chegar até o final, é outro problema. Né? Mas pelo menos não comete, né, erros, não seriam absurdos, mas erros que comprometeriam já o exercício, confundir uma grandeza tensão com resistência. Aí compromete todo o exercício, aí não tem o que fazer, tá? Por isso que é importante estar muito claro na cabeça de vocês. Beleza? Aí dando continuidade aqui, tá vendo? Eu deduzi as fórmulas aqui, ó, V ao quadrado por R, R vezes I ao quadrado.
Questão de resistores em série paralelo, nós vamos ver no próximo capítulo, tá? O série paralelo aqui não precisa preocupar, ó. Corrente constante, resistores em série, tensão constante, resistores paralelos. Não precisa preocupar, nós vamos ver isso no próximo capítulo com mais ênfase, tá? Vamos passar aqui para a segunda lei de Ohm. A segunda lei de Ohm, pessoal, ela veio para promover, para proporcionar para a gente o cálculo de resistência em fios, em cabos, certo? Ela nos permite isso. Deixa eu só conferir aqui. Aqui já vem o exercício, beleza. Aqui eu posso apagar esse daqui. Beleza. Ó, segunda lei de Ohm. Segunda lei de Ohm, ela veio para deixar para que a gente calcule resistência em condutores. Então é o seguinte, ó, vou colocar aqui, ó, resistência em condutores. O que é um condutor? Um fio, fios e cabos. Sua formulação base é ρ vezes L dividido por A, certo? Só confirmar que unidade que está usando aqui. Uma pode ser. Beleza. Ele informa as duas unidades, tá? Então a fórmula é essa: ρ vezes L dividido por A, tá? Se é resistência, a sua unidade é o ohm. Beleza. Então vamos definir os parâmetros aqui. Rho, ó, é interessante vocês anotem isso aqui. Acho que o esquema que eu vou fazer aqui vai ficar melhor. Vamos lá. O ρ é a resistividade do material. Então, isso aqui é valor tabelado. Cada material possui um valor de resistividade. Valor tabelado. O ouro, o alumínio, o cobre, a platina. Cada um tem seu valor de resistividade. Usualmente, né, no sistema internacional, a unidade é ohm vezes metro. Certo? E em alguns casos, essa unidade aqui, ó, tá na ohm vezes milímetro quadrado por metro. Aí tem uma diferença. Ó, ohm vezes milímetro quadrado por metro. Eu vejo mais essa daqui, tá? Beleza. Já vou explicar por que eu coloquei as duas aqui. O L, pessoal, né, é intuitivo, né? L é o comprimento. Né? Então, tanto para a resistividade em ohm por metro, o comprimento é em metro, quanto se a resistividade vier nessa unidade aqui, o comprimento é em metro também, tá? E o A é a área de seção. Área de seção. A área de seção, pessoal, se você pegar o fio e cortar ele e olhar ele
onde você cortou, é essa areazinha aqui, ó. É a bitola dele, vamos dizer, né? A área de seção. Se a resistividade estiver em ohm por metro, a área de seção precisa estar em metro quadrado. Se a resistividade estiver em ohm vezes milímetro quadrado por metro, a área de seção precisa estar em milímetro quadrado. Deu para entender a relação aqui, ó? Essa coluna com essa? Hugo, então no caso, quando tiver em milímetro quadrado, a gente vai usar no caso 1 vezes milímetro ao quadrado dividido por metro. E quando tiver em metro ao quadrado, a gente vai usar só 1 vezes o metro, no caso? É o seguinte, o que vai vir fornecido para você, o Matheus, é a resistividade. Aí se ela vier em ohm vezes metro, você vai usar o comprimento em metro e a área de seção em metro quadrado. Se a tabela fornecida for ohm vezes milímetro quadrado por metro, você tem que usar o comprimento em metro e a área em milímetro quadrado. Assim que funciona. Entendeu? Mas tipo, como assim eles vão fornecer a resistividade? Por exemplo, Vai ter uma tabela vai lá. falar qual das... Vai ter uma Ah, tabela. certo. Aí vai ter lá o cobre 1,7 vezes 10 a menos 6 ohm vezes metro. Então você tem que usar essa coluna. Ou Uhum, ele vai te entendi. dar 1,7 vezes 10 a menos 2 ohm vezes milímetro quadrado por metro. Aí você vai usar essa daqui. Entendeu? Você vai ver Uhum, entendi. qual que é a unidade da resistividade, né? E aplicar metro quadrado ou milímetro quadrado. É fácil, ó. Se tiver em metro, metro Entendi. quadrado, milímetro quadrado, milímetro quadrado. Senão não bate, né? Não dá ohm aqui de jeito nenhum. Né? É, Essa é a lógica é, do entendi. esquema, tá? Aí, turma, Entendi. Valeu, Hugo. beleza. Para finalizar, existe uma outra possibilidade também, que é mandar fornecer para a gente, ao invés da resistividade, a condutividade. Aí a formulação ficaria assim, ó, L, opa, o tracinho ficou torto aqui. L dividido por sigma vezes A. Tá parecendo um 6 isso aqui, né? O que é isso aqui que é essa letrinha aqui, o sigma? Essa letrinha aqui, ó, parece um O com tracinho. É a condutividade. Ela é dada em S, que significa Siemens. Se resistividade é o tanto que resiste o tanto que dificulta a passagem, quando condutividade é o inverso. Então, a fins de conhecimento acadêmico, a condutividade é o inverso da resistividade. E vice-versa, a resistividade é o inverso da condutividade, tá? Então, eventualmente pode vir desse jeito. 95% dos casos vem trabalhando com resistividade, viu, pessoal? Rho vezes L por A ou L sigma A. Beleza? Aqui medido em ohms também. Jovens, Marcos e demais. Realmente é muita coisa. E assim, estamos só começando, não é? Isso aqui que eu estou passando para vocês, pessoal, são os conceitos básicos, tá? Básico mesmo, né? A gente começar a trabalhar circuitos. Então, por isso, a necessidade de uma excelente compreensão de tudo isso, de estar muito bem definido na cabecinha de vocês, né? Oi, Luísa, avisou sim, tá certinho, tranquilo, viu? Sem problemas, tá? Precisa estar muito claro na cabeça de vocês todos esses conceitos,
tá? Porque partindo deles, né, nós vamos aplicar nos circuitos, né? E não adianta, pessoal, cada circuito é uma história, né? Vocês têm que ter Eu entendo, Alicia, eu entendo isso que você está falando. Só que tem o seguinte também, com a prática você vai guardando, né? Você guardar as principais, né? Você pode fazer, olha só, o triângulo de ohm, né? Que nem eu mostrei para vocês. Você pode montar aqui o triângulo de ohm. V, ficou pequenininho aqui, mas dá para ver. R, I. Você pode montar o triângulo da potência também, ó. P, V, I. E jogar um no outro. E ir trabalhando na matemática, não é? As outras, que são muitas, ainda estão por vir, muitos conceitos e algumas outras fórmulas, com a prática vocês vão memorizando, né? Não adianta decorar, né? Decorar você decora, serve para hoje, amanhã você já esqueceu. Não é? Mas com a prática vai melhorando, não é algo imediato. Por isso que existe a necessidade, né, dessa constância, né, de estar estudando, de estar revendo, de estar relembrando os conceitos. Porque se a gente fica muito tempo sem mexer, sem fazer, a gente esquece mesmo, né? Mas vamos lá. Aí aqui mostrei para vocês. Vamos fazer esse exemplo aqui, ó. Acompanhe comigo. Ganhei um chuveiro elétrico. Olha só. Vamos organizar nossa mente aí, ó. Ganhei um chuveiro elétrico de 6.050 watts. Já tem que olhar o watt aqui e saber que isso aqui é potência. 220 volts. Para que esse chuveiro forneça a mesma potência na minha instalação de 110, devo mudar a sua resistência para o seguinte valor em ohms. Beleza. Como que eu resolveria? Ó, resolveu de um jeito aqui, eu vou tentar fazer de outro. Ó, potência é V ao quadrado por R. Certo? Certo. Né? Então eu tenho a potência dele aqui, ó. Potência 6.050. Tensão ao quadrado 220 por R. Certo? Sim. Né? 220 ao quadrado. Então eu vou calcular a resistência do meu chuveiro atual. Então para vocês verem rapidinho. Deixa eu pegar minha calculadora aqui. Acho que dá 8, né? Ó, dá 8 ohms. Só para vocês verem a aplicação. Por quê? Ó, o exercício. Ó. A resistência atual dele é 8. Só que, ó, se eu quero saber, presta atenção, a potência não vai mudar. Eu quero saber a minha resistência quando eu ligar ele em 110. Beleza, a mesma fórmula, ó. Potência, eu quero mostrar um negócio para vocês. V ao quadrado por R. A potência é 6050. 110 ao quadrado por R. Se você fizer essa conta aqui, R é igual a 2 ohms. 2 ohms, letra C. Resolvi só com isso aqui. Tá? Por que eu calculei ela com 8? Olha só. A tensão diminui pela metade. Só que a relação de potência é com a tensão ao quadrado. Então, 2 ao quadrado dá 4.
Então, se eu tivesse feito essa aqui dividido por 4, dava essa daqui. Se eu tivesse feito essa daqui direto, já dava os 2 ohms. Estão vendo? A questão dos parâmetros. Qual fórmula que eu vou usar? Olha só, eu tenho... Hugo, eu não consegui entender, não. Tá, esquece isso aqui, ó. A conta que você fez. Essa daqui? É, Os dois? Ué, isso. potência V ao quadrado por R. Então, resistência, que o R vai para lá, o P vem para cá, né? V ao quadrado por P. Resistência é 110 ao quadrado, dividido por 6.050. Pode fazer aí que dá 2. Ah, agora entendi. Entendeu? Valeu. O que eu ia dizer para vocês é o seguinte, ó. Quando vocês forem anotar os dados, você tem potência e tem tensão. E eu quero saber resistência. Então, procurei uma fórmula que tem potência, tensão e resistência. Tá vendo? Eu tenho ela. Eu tenho potência, tenho tensão, calculo a resistência. Certo? Por isso que saber as unidades é muito importante, né? E ter a noção das fórmulas, né? Que eu falei, com o tempo vocês vão se acostumando, vão guardando, né? De cara realmente é difícil, mas vocês vão consultando no começo, né? Então, para ficar mais fácil, no caso, igual você falou, a gente pega as fórmulas, vê os dados que estão pedindo para a gente e a gente acha. Então, qualquer fórmula que tiver, que inclui todos os dados que tiverem no exercício, a gente vai conseguir resolver, no caso, para achar o valor. Sim, é o caminho, né? Logicamente não é um algoritmo fixo, né? Você vai analisar e ver o que dá para Não, fazer. sim, Mas já definindo bem o que é sim. cada uma das grandezas, já ajuda muito. Pelo menos não comete Achar a fórmula. nenhuma troca de unidades, né? Sim, sim. Aí, ó, esse aqui. Esse aqui, turma. Olha só. A gente tem 3 fios. Só um minuto. Mas vejam só. Não, ó. Tem 3 resistências A, B e C. Mesmo comprimento. Não é? Aí tem lá, o fio A tem resistividade 1 vezes 10 a menos 6 e diâmetro 50 milímetros, 0,5 milímetros, desculpa. O outro 1,2 e o outro 0,4, não é? Aí o que tinha que fazer? Aplicar o ρ vezes L por A, né? O ρ, resistividade, o L. Tanto faz, você pode botar 1 aqui, que é o mesmo comprimento para todos, pode colocar 1 para fazer a conta, né? E aqui, π r ao quadrado, né? Porque te deu o diâmetro, certo? Te deu o diâmetro, você tem um círculo, você tem o diâmetro, d. Então, o raio, senão fica parecendo um R de resistência. O raio é igual ao diâmetro por 2, não é? E desenvolveu. Hugo, mas antes saiu o quadrado ali. O quadrado, a área do círculo, né? Isso. Π Ah, verdade. é o quadrado. A área do círculo, tá vendo? Muita coisa, né? Entendido. Tá? Aí verificou-se que o C, tá vendo? Quanto mais fino, né, a tendência é que ele tenha uma maior resistência, né? Você pode guardar, se ele é mais fino, é mais difícil os elétrons trafegarem ali, né? Então tem uma resistência maior. Aí acabou.